Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 11. Está errado? 28 foi no domingo passado. 1 Coríntios 11. Um texto que fala sobre a Santa Ceia. E nós temos que retornar de vez em quando para fazer uma nova leitura. Eu fui olhar lá nos meus cadernos, a última vez que eu preguei nesse texto foi em 2008. Então muitos anos já se passaram. Quem nós éramos em 2008 não é quem nós somos hoje. A gente muda. Amém? Então 1 Coríntios 11, de 17 a 34, é um texto que a gente sempre lê. Esse é um texto que muitas igrejas de Nova Vida hoje, no serviço de Santa Ceia, estarão lendo. Mas nisso que agora prescrevo, é o apóstolo Paulo que está falando. E ele está falando com uma igreja. Isso que agora eu prescrevo, eu não posso elogiá-los. É porque ele tinha elogiado de uma porção de coisa que acontecia na igreja. Mas tinha um ponto que ele diz: eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que eu posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. 3 vezes ele fala a mesma coisa. Porque eu recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for aí. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, nós invocamos a presença, em nome de Jesus, a presença do teu Santo Espírito, para que ele venha aplicar essa palavra na vida de cada um de nós. Que essa palavra não volte vazia, que ela seja remédio, que ela seja cura, que ela seja libertação, que ela seja salvação, que ela seja livramento, que ela seja restauração, que ela seja restituição para a vida de cada um de nós. Viemos aqui, Pai, participar para sermos fortalecidos, revigorados no poder do Teu Santo Espírito e da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Amém. Quando é que para vocês uma festa é boa?
O que que tem numa festa que você diz que festa boa? Comida. Comida. O que mais? Bebida. Brigadeiro. Doce. Alegria. Música. Louvor e adoração. E gente nessa festa tem? Amém, querido? Para você dizer, foi uma festa muito boa, você se encontrou com muita gente legal, teve muito papo que foi bom, a comida estava boa e estava farta. Amém? Amém. Não era Guaraná Convenção, era da Antártica. Amém, queridos? A gente tem umas coisas para qualificar se uma festa foi boa ou se não foi uma boa. Eu me lembro que eu fiz um casamento na Igreja Nova Vida e fui convidado para a festa. Eu raramente vou à festa de casamento, porque festa de casamento é quando, querido? Sábado à noite. E domingo pela manhã eu acordo às 6. Às vezes. Né? Então, mas eu fui. Eu fui a uma festa de casamento, sentei, fiquei lá. Muita gente alugou meu ouvido e não me deram nem um copo d'água. E eu era o pastor que fez a celebração. Eu disse, comigo foi assim. E realmente, queridos, no dia seguinte, foi um casamento de igreja, tem muitos anos isso. No dia seguinte, o comentário era um só. Que droga de festa. Porque a gente tem uma boca grande, querido. Amém, querido? Estou fazendo essa pergunta para fazer uma outra pergunta. O que é que define para você que um culto que você participou foi bom? O que é que tem num culto que foi bom? A palavra, o louvor, gente, obrigado. A mensagem é a palavra. O que mais? Adoração. O que mais? Pastor. Preste atenção, querido. Eu estou fazendo essa pergunta porque o apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele define, né, que o que faz de um culto bom ou um culto ruim não é a palavra, não é o louvor, não é a adoração, não são os testemunhos, não são as profecias, não é se a igreja está cheia ou vazia. O que define se um culto foi bom é o efeito que a palavra, no poder do Espírito Santo, faz na vida das pessoas. Amém, queridos? É a palavra e o Espírito Santo junto, fazendo um efeito no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao redor de nós. Amém? Amém. No efeito que essa palavra que você recebeu vai fazer dentro da tua casa, da tua família, aonde você mora, aonde você trabalha. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo, se você entender aqui, ele fala exatamente isso, que para a gente dizer que culto bom, que culto abençoado, que culto cheio da graça de Deus, o que não pode ter faltado nele é a palavra e a presença do Espírito Santo operando através da palavra na nossa vida com Deus e na nossa vida um com os outros. Amém, querido? E isso o apóstolo Paulo diz que ficava muito evidente na igreja de Corinto no culto de Santa Ceia.
Então ele disse assim, 3 vezes ele diz, eu não posso elogiá-los, porque vocês não se reúnem para melhor, mas se reúnem para pior. Olha que palavra, minha gente. Está falando com uma igreja, participando da Santa Ceia. Vocês não se reúnem para melhor, mas para pior, porque no meio de vocês tem divisão, no meio de vocês tem desentendimento, no meio de vocês tem rivalidade, no meio de vocês tem disputa entre pessoas, no meio de vocês tem desrespeito, contendas. Existem até no meio de vocês pessoas que não falam com outras pessoas que estão juntas para participar da ceia do Senhor. Pessoas que nem se falavam, mas estavam reunidos ao redor da mesa do Senhor. Queridos, isso era lá em Corinto. Será que isso pode acontecer também no nosso meio? Será que isso pode acontecer numa igreja grande? Aí é que tem mais chance ainda, queridos. Então essa é uma palavra de Paulo que é muito oportuna para nós. E aí ele bota uma certa ordem. Meu irmão, quer ver a bênção de Deus? Põe as coisas em ordem na tua vida. Amém? Amém? Sai da desordem, sai do caos, sai do deixa para lá, sai do deixa para o mês que vem. Põe as coisas em ordem. Então hoje, queridos, é uma manhã da gente colocar as coisas em ordem na nossa vida, para participar da mesa do Senhor e a mesa do Senhor ser uma bênção para mim. Amém. Profetiza para o teu irmão, essa mesa hoje vai ser uma bênção para você. Então ele lembra uma coisa, olha, em primeiro lugar, porque, querido, você viu, porque na ceia do Senhor naquele tempo, as pessoas, cada uma ia, elas levavam comida, levavam bebida, e elas tinham um momento de comunhão. Só que começou a ter panelinha. Uns levavam umas coisas para cá, mas só para o grupinho dele. E outro não levava nada. Então um estava comendo pão com mortadela e o outro estava comendo torta de não sei o quê. Então viu, vocês não podem ter a casa de vocês para comer, não? Então, estava tendo grupinho dentro da igreja. Existe isso, gente? Grupinho dentro de igreja? Então, ele começa a botar as coisas em ordem. Em ordem, peraí, olha aí, vamos botar as coisas em ordem. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus diz, façam isso em memória de mim. O principal motivo que a gente está reunido aqui hoje de manhã, querido, é para lembrar tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que Ele levou os nossos pecados, que Ele despojou os principados e potestades, que Ele ressuscitou, está à direita do Pai, orando por nós, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, em primeiro lugar, nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Amém. Não é porque o ambiente é agradável, porque fulano foi, fulano ciclano. Não, eu estou aqui por causa de Jesus. Porque Ele pede para a gente fazer. E para isso é que Ele enviou, querido, o Espírito Santo para fazer essa obra de restauração na vida de cada um de nós. Porque olha só, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E Ele, sabendo que cada um de nós temos as nossas lutas, Ele enviou o Espírito Santo para fazer uma obra de restauração, para a gente viver em amor, num relacionamento de amor com Ele e uns com os outros. Amém, amém, querido? Amém. Por isso que a igreja é importante, querido. Porque é aqui que Deus aperfeiçoa o amor dele no nosso coração. É aqui que a gente é treinado em amor. Amém? Então nós estamos reunidos aqui, querido, para
Primeiro, testemunhar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Quem aí declara: Jesus, graças a Deus, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Graças a Deus, a luz de Deus um dia brilhou na minha vida. Graças a Deus que Deus me resgatou de onde eu estava, numa vida errada, numa vida de desobediência, na idolatria. Oh, graças a Deus que hoje eu tenho um Senhor. Graças a Deus que eu tenho um Salvador. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas a gente também está aqui, querido, para vivermos como os irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, amém? Amém. Nós estamos aqui para vivermos em paz, em amor, uns com os outros. Então, o que estava faltando lá, querido? Divisão, contenda. Então, a gente também está aqui, queridos, não só apenas para adorar Jesus, ter um tempo para ouvir a palavra, mas também para aprender a perdoar. Amém? Amém? Amém. Aprender a suportar. Amém. Aprender a viver em paz uns com os outros. Amém. Aprender a respeitar. Amém, querido? Amém. Então é com essa disposição de coração, graças pela nossa parte natural, querido, alguns de nós temos extrema dificuldade de conviver, de suportar, de ter paciência, de aguentar. Nosso natural, nosso humano, não tem paciência. A gente às vezes não tem nem com os de casa. Mas aí Deus enviou o quê? Jesus enviou o Espírito Santo. Amém. Fala para o teu irmão: meu irmão, eu te aguento por causa do Espírito Santo, que ele me ajuda. Português claro, minha gente. Eu te aguento por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo me ajudando, eu não te aguentava, não. Se você sentasse do meu lado, eu já levantava e ia para outro lugar. Amém, querido? Nós que já fomos de igreja grande, querido, às vezes as pessoas entravam e iam lá pro canto. Não quero ninguém. Não gosto de ir no culto desse pastor não, porque ele manda falar com o outro e eu não quero falar com ninguém. Amém, querido? Então, nós estamos aqui reunidos, querido, em primeiro lugar, graças a Jesus, mas graças ao Espírito Santo também. Ele é que tem feito uma obra de restauração na vida da gente. Ele é que tem trabalhado com a nossa boca. Ele tem que trabalhar com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas iniciativas. Amém? Então, querido, quando nós nos aproximamos dessa mesa, a gente tem que se aproximar com essa disposição de coração. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu tenho o Espírito Santo, e Ele me ajuda. Ele me ajuda, Ele colabora comigo, Ele me ajuda a aguentar a minha família, Ele ajuda a aguentar os meus irmãos. Eu preciso, querido, da gente ser o Espírito Santo. A gente não faz nada. Então o Espírito Santo está conosco para isso. Então, veja só que Jesus diz: faça isso em memória de mim, né? Mas também para que essa mesa seja bênção e não juízo. Olha que está aqui, querido. Essa mesa pode ser bênção, mas ela também pode trazer juízo. Por isso que ele pede, querido, que cada um examine a si mesmo. Amém? Amém. Examine se você tem essa disposição de coração, com a ajuda do Espírito Santo. Examine se você tem essa disposição de perdoar quem te ofendeu, de amar quem te trata mal, essa disposição de coração de se reconciliar com alguém que te deu uma bolada nas costas. Examine se você tem essa disposição de coração de suportar alguém que faz tudo para ser insuportável para você. A igreja fica calada, né? Examine seu coração se você tem disposição de abrir mão da raiva. Quem aqui às vezes tem raiva?
Se você tem disposição de abrir mão da raiva, do ódio, do ressentimento, da mágoa. É assim que a gente deve viver, querido, como irmãos. Amém? Então, a ceia do Senhor é um momento de grande sinceridade e de grande seriedade. Você já me ouviu falar muitas vezes, essa mesa não é nossa, é do Senhor Jesus. Se você tem um relacionamento com Ele, tem um compromisso com Ele, e se você tem um compromisso com os seus irmãos, participe. Agora, quando a gente fala, não, eu amo a Deus, tenho a Deus, mas não suporta esse povo aqui dessa igreja. Essa mesa, querido, em vez de trazer bênção, vai trazer o que, minha gente? Juízo, disciplina, correção, porque Deus te ama. Amém, querido? Então, esse é o principal motivo de nós lembrar. Então, em primeiro lugar, aqui ele lembra, né, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Olha só, você tem um compromisso com Jesus. Amém? Amém? Um compromisso de amá-lo, de servi-lo, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas presta atenção, querido, você também tem um compromisso com o teu irmão. Você tem um compromisso com a tua igreja. Amém, querido? Amém. Isso é uma coisa que nós pastores, muitos anos, a gente se perguntava muitas vezes. Interessante. Tem gente que não vem no culto de Santa Ceia. Vem nos outros cultos para ser abençoado. Mas Santa Ceia não vem. E nós pastores ficamos investigando. Por que fulano não veio? Não vem. Aí a gente... que também tem boca grande, pastor também tem boca grande. Começamos, eu vou falar com fulano, por que você não vem ao culto de Santa Ceia? Aí a gente começou a descobrir, querido, uma porção de coisa. Uma porção de coisa na vida pessoal, na vida familiar, na igreja, tá entendendo? Pessoas que tinham problemas com outras pessoas, e como elas tinham problema com outras pessoas, elas não participavam da Santa Ceia. Faz sentido? Faz sentido. O pior é aquele que tem problema e nem está aí. Toma Santa Ceia. Mas está cheio de raiva dessa pessoa que está sentada do teu lado. Tem um perfume insuportável. Amém, querido? Então, querido, nós estamos aqui só para lembrar, mensagem simples de botar em ordem. Em primeiro lugar, estou aqui por causa de Jesus. Amém. Lembra o dia que você aceitou a Jesus? Amém. Quem lembra? Amém. Lembra o dia que você passou pelas águas? Amém. Se não passou pelas águas, por que não passou? Já tem um trem aí. Em primeiro lugar, a gente está aqui por causa de Jesus. Em segundo lugar, a gente está aqui que quem me sustenta é o Espírito Santo. Amém. Quem me controla é o Espírito Santo. Amém. Quem segura a minha boca é o Espírito Santo. Amém. Quem me faz, às vezes, até sair de um ambiente é o Espírito Santo. Porque eu não quero voltar a ser aquela velha criatura. Diga amém. Amém. Então, por isso que eu digo aqui, queridos, olha, essa mesa não é nossa. Você pode participar desde que você conheça o dono da mesa. Quem é o dono da mesa? Jesus. Pastor não é dono de mesa nenhuma, gente. O dono é Jesus. Eu já contei isso para vocês, querido. Vou contar outra vez. São as histórias que eu vivi na vida que me fizeram aprender muita coisa. Certa vez eu fui convidado para o aniversário de um senhor que fazia 105 anos. Diga para o teu irmão, tu vai chegar lá. Ele estava na festa de 105 anos, estava numa cadeira, porque já com a idade
ele não conseguia se locomover com facilidade. E o que me impressionou naquela festa, querido, é porque ele tinha 105 anos e ele tinha 9 filhos. Você sabe que a turma da antiga investia legal nisso, né? A turma nova, 1. Vocês viram aqui domingo passado, jovens apresentando, é o primeiro? Não, o primeiro e último. Mas o pessoal de antigamente investia nisso. Então ele tinha 9 filhos. Conclusão, pai, queridos, com 105 anos, ele tinha filhos, ele tinha netos, ele tinha bisnetos e ele tinha tataranetos. Não era uma família, queridos, era um clube. E a festa foi feita num clube mesmo, porque só a família já ocupava tudo, fora os amigos. E aí o velhinho, ainda com lucidez, depois eu fiquei sabendo, muito tempo depois eu encontrei com a filha dele, porque a filha dele que me convidou, ela tem consultório aqui no Largo do Machado. Encontrei com ela, com seu pai, como vai? Ah, faleceu com 108, quer dizer, o velho ainda aguentou mais 3. Faleceu com 108 anos. E aí na hora lá, ele pediu para falar, e com dificuldade de falar, ele disse: se vocês estão aqui porque vocês me amam, porque vocês gostam de mim, por que é que entre vocês tem gente que não se fala? Isso acontece em família, querido? Tua família tem gente assim? Por que que entre vocês tem gente que não se fala? Ele não era crente não, queridos. Ele soltou essa palavra, caiu um silêncio. Daqui a pouco alguém começou a chorar. Daqui a pouco uma filha abraçava outra filha, um filho abraçava outro filho. Conclusão, querido, de repente, todo mundo se abraçando, todo mundo chorando. E aquilo serviu de testemunho não só para aquela família, para nós que estávamos de fora. Amém, querido? Amém. Foram 2 coisas que eu me lembro dessa festa. Primeiro, esse lance de reconciliação. E segundo, a pergunta, porque teve um repórter que foi lá, filmaram isso, saiu aí nos noticiários, a festa de uma família tão grande, né? E aí perguntaram a ele o que tinha mantido ele vivo. E eu gostei muito da resposta dele, porque entrou na minha cabeça e foi até o pé. Ele disse: o que me mantém vivo é a curiosidade. E aí ele falou que ele lia, que ele via televisão, que ele lia jornal todo dia, que ele lia livro toda semana, que ele assistia filme, que ele estava sempre querendo aprender alguma coisa. A curiosidade mantém uma pessoa viva. Amém? Amém? Mantém a força de viver. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, essa Paula está contando isso para você, só para mostrar, né, como isso acontece na vida normal, mas acontece também. Nós estamos aqui hoje reunidos para sermos abençoados por Deus, mas eu tenho que me examinar. Eu estou em paz com Deus? Eu estou em paz com Deus? Às vezes a gente chega num culto de Santa Ceia mal, queridos, porque brigou, se desentendeu, aconteceu alguma coisa. Então, antes de participar da mesa, a gente para um tempo para pedir perdão a Deus, para se consertar com Deus. Mas aqui, nessa celebração, tinha mais. Nós estamos aqui também para, vamos dizer assim, reafirmarmos. Eu não tenho compromisso só com Jesus, eu tenho compromisso com a minha igreja, eu tenho compromisso com meus irmãos, eu tenho compromisso com o ministério. Amém? Amém? Então é uma coisa que a gente precisa se examinar. Ninguém pode fazer isso por você. Pode vir, Reginaldo. Ninguém
Ninguém pode fazer isso por você. Então, 2 perguntas. Como é que você está com Deus? Se sente necessidade de falar alguma coisa com Deus? Fale com Deus. Peça perdão a Deus. Se conserte. Mas isso aqui também serve, querido, para outras coisas. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você. Por que você não se reconcilia com fulano? Por que você não abre mão dessa distância que você tem de ciclano? Amém, queridos? Amém. Quanto mais nós fizermos isso, querido, mais nós seremos abençoados. Agora, quando a gente resiste a isso, não aceita isso, não concorda com isso, pior a coisa fica. Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, quando sair do culto, hoje, esse culto para mim foi para pior ou foi para melhor? Esse culto me fez bem ou me fez mal? Alguém já saiu mal da igreja? Não! Às vezes tudo foi bom. Ali na porta alguém te ofende. Acaba com tudo. Você esquece tudo. Então uma pergunta, queridos, que a gente tem que se fazer sempre. Esse culto para mim foi melhor ou foi pior? Entenda, querido, que o problema não está no pregador, não está na palavra, não está no louvor, não está nas pessoas. Está onde? Em nós. Em nós. Amém? Né? Então, o melhor culto, querido, é aquele que provoca a mudança. O melhor culto é aquele que você sai dele curado. O melhor culto é aquele que você chegou triste e sai alegre. Chegou frustrado, decepcionado e sai cheio de esperança. Amém? O melhor culto é aquele que faz você sair diferente. Você chegou de uma forma e saiu de outra. Queridos, nós estamos aqui para ser acusados de nada, condenados de nada. Nós estamos aqui para ser perdoados, curados, restaurados. Mas cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Então, que a gente se aproxime dessa mesa, se perguntando: eu estou com essa disposição? Quem aqui tem um problema com alguém? Ninguém tem, porque é tudo santo. Esse culto está me incomodando. Talvez você esteja pensando: esse culto está me incomodando, eu vou me levantar e vou me embora. Quantas vezes isso acontece, querido? A gente começa a pregar a palavra, a pessoa fica tão incomodada com a palavra que se levanta e vai embora, porque ela não está afim. Eu me lembro uma vez que eu fui evangelizar, olha só, acabado de me converter, aí queria sempre evangelizar. Quem gosta de evangelizar? Aí eu peguei um livro, O Perdão, o Segredo da Cura Total. Que beleza, né? E eu tinha um amigo que eu sabia que ele tinha um problema sério com a mãe dele. Ele e a mãe eram um engado. Aí eu digo: vou dar esse livro para ele. Aí eu me lembro bem que eu cheguei para ele: olha só, fui na igreja, eu trouxe um livro para você. Aí ele olhou para o livro e disse assim: olha, eu vou guardar esse livro. Primeiro tem que resolver umas questões com a minha mãe, depois eu leio esse livro. Na verdade ele queria era brigar com a mãe dele. E botou o livro, jogou o livro lá, sei lá para onde. O que ele fez com o livro? Mas, queridos,
que a gente se examine, viu? Esse é um trabalho que cada um tem que fazer. Examinar como é que está meu relacionamento com Deus, como é que está a minha vida com Deus, como é que está a minha oração com Deus, a minha obediência a Deus, como está o meu ouvir a Deus, mas como está também o meu relacionamento com meus irmãos, e não é só da igreja, querido, leva isso para a tua casa, para a tua família, como é que está? E aí, queridos, alguns de nós talvez precisemos, como nós vamos orar daqui a pouco, de muita ajuda do Espírito Santo. Porque tem gente, querido, para você conviver não é fácil. Tanto que a palavra diz, se possível, tende paz com todos os homens. Se ele diz se é possível, é que às vezes, queridos, é impossível conviver em paz. E aí quem nos ajuda? O Espírito Santo. Amém? Amém. Só estou te lembrando duas coisas que você tem. Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém. Ele te ama. Amém. Ele quer o melhor para você. Ele veio para que você tenha vida em abundância. E você tenha um ajudador que te ajuda a fazer o que Deus te pede, o que Deus te orienta, o que Deus te mostra. Amém, querido? Então vamos fazer uma oração antes de nós participarmos. Eu estou pregando aqui, querido, mas cada um hoje tem que se examinar. Cada um aqui tem que se fazer o seu próprio trabalho. Amém? Então, Pai querido, em primeiro lugar, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque a tua palavra é clara, Pai. A tua palavra é simples. A tua palavra é direta. A tua palavra é sim, sim, não, não. E o Senhor fala na sua palavra que existem reuniões, existem cultos que podem ser para pior ou para melhor, dependendo das nossas atitudes, dependendo das nossas reações, dependendo da nossa adoração. O culto é uma coisa, dependendo da nossa reclamação, o culto se torna outra coisa. Então, Pai, nos ajuda a olharmos para nós mesmos, termos coragem, Pai, de reconhecer as nossas dificuldades, se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a perdoar. Às vezes perdoar é tão difícil, Pai, porque a pessoa te magoa várias vezes. Você perdoa e ela te magoa outra vez. Você perdoa e ela insiste em te magoar. Então, às vezes, perdoar, Pai, é um trabalho muito difícil para nós que somos humanos. Mas graças ao sobrenatural do Espírito Santo, nós conseguimos perdoar. Então, Pai, que essa manhã seja manhã de bênção para cada um de nós. Para isso, Deus, quando fala, Ele pede, se examine. Não examine a vida dos outros, não. Examina tudo. Olha a disposição do teu coração. Se conserta. Porque Deus é fiel para nos perdoar e purificar. Desde já, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber os elementos. Meu irmão, pegue aí o elemento. Glória a Deus. Bom. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. A obra perfeita e completa que Ele fez para o perdão dos nossos pecados, para despojar todo o principado, para nos dar uma nova vida. Então, meu irmão, agora é o momento, você e Deus. Como está o teu relacionamento com Deus? A sua vida com Deus? O teu tempo com Deus? A tua convivência, comunhão com Deus?
Se alguma coisa, se a tua consciência te acusa, confesse isso a Deus. Confesse a Deus. Peça perdão a Deus. Porque Ele diz: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar. Então, Pai querido, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos da ceia, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes somos duros, Pai. Somos rígidos. Não aceitamos a Tua palavra. Resistimos à Tua vontade. Reclamamos até do Senhor. Por que o Senhor permitiu isso? Como o Senhor deixou tal coisa acontecer? Ou como alguns dizem, onde é que Deus estava na hora que aquilo me aconteceu? Então, perdoa-nos, Pai. Nós te pedimos perdão, porque nós estamos aqui cada dia mais querendo Te adorar, Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar. O Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos pela Tua obra. É graças à obra que o Senhor fez na cruz do Calvário que hoje nós temos o perdão. Que esse perdão, Pai, traga restauração, traga saúde, traga vigor, traga restituição, traga as Tuas bênçãos para a nossa vida. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Participe do pão dando graças a Deus. Agora que você está com o cálice na mão, querido, eu queria que você, para se examinar, voltasse os teus olhos para a tua vida de relacionamentos. Quando eu digo de relacionamento, não é só aqui na igreja, é na tua casa, é na tua família, é onde você trabalha, é onde você mora. Qual relacionamento, ou que relacionamentos você reconhece diante de Deus que alguma coisa precisa acontecer para ficar melhor? Porque tem sido um relacionamento difícil. Não apenas para você, mas também para outras pessoas. E você tem o Espírito Santo para te ajudar. Ele é o teu ajudador. Talvez você diga: eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude a um relacionamento melhor com a minha própria filha, ou com o seu próprio filho, alguém da sua família. Às vezes é um relacionamento difícil e você pede: Espírito Santo, me ajuda a que esse relacionamento fique melhor. Olhe para a sua vida de relacionamentos. Você pode pedir ajuda. Deus, me ajuda lá no meu trabalho. Deus, me ajuda lá onde eu moro. Me ajuda na minha família. É para isso que você está aqui, meu irmão. Para o Espírito Santo trabalhar em você, para você ser luz, para você ser sal, para você ser bênção na vida dos outros. Pai querido, cada um de nós agora estamos apresentando ao Senhor aquilo que nós ainda precisamos de ajuda, Pai. Muitos de nós aqui ainda precisamos muito da ajuda do Espírito Santo, especialmente nisso de vida de relacionamentos.
marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais e mães. Nos ajuda, Pai. Relacionamentos com irmãos, nos ajuda, Senhor. Que Teu Santo Espírito complete a obra. Que nós possamos chegar à Tua presença sem culpa, sem condenação, sem peso na consciência. Que a gente possa viver em paz contigo, Senhor, e em paz com os irmãos. E na medida que a gente vive em paz com o Senhor e em paz com os irmãos, nós também vivemos em paz conosco mesmo. Abençoa-nos, Pai, ao participarmos desse cálice que representa Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nossa vida seja abençoada, restaurada, renovada pelo Teu poder. Nós abençoamos esse cálice, participamos dele no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Você pode participar. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é muito bom. Amém. À medida que você terminar, você pode se levantar. E para não criar muita confusão, você vai escolher uma ou duas pessoas a quem você vai dar um abraço especial. Um abraço de bênção. Dá um abraço de bênção no teu irmão. Amém, querido? Um abraço de bênção. Maria de José, só você para me abraçar.